A paz do Senhor para os irmãos. Estarei trazendo mais uma palavra para o vosso coração nesse dia, por essa oportunidade que Deus tem me dado. Palavra que se encontra lá em Mateus, capítulo 12, e o versículo 33. A árvore e o seu fruto. Ou dizei que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizei que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelos frutos se conhece a árvore. Aqui está falando da nossa vida com Cristo. Está falando do testemunho do verdadeiro cristão. Porque pela palavra nós vemos aqui que o Senhor nos fala. Ou dizei que a árvore é boa e o seu fruto é bom. Ou dizei que a árvore má, o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Como que você vai saber que aquela árvore é boa? Pelo fruto que ela está dando. Como que você vai saber que o servo de Deus, ele é bom? Pelos frutos que ele dá, pelo seu comportamento, pelo seu linguajar, pela sua vigilância, pela sua temperança, pelo temor de Deus que ele tem, pela obediência aos seus líderes, pela obediência aos seus pastores, pela obediência no seu trabalho, pelos seus patrões também, pelo jeito de se comportar. Aqui fala, assim conhecereis o fruto. Então, fala que pelo fruto se conhece a árvore. Esses frutos têm que estar na nossa vida, na vida do cristão. Esse fruto tem que estar na vida de cada um de nós. Fruto da paciência, da temperança, da mansidão, da longanimidade, da bondade, do amor, que é o essencial, da hospitalidade. Então temos que ter esses frutos sobre as nossas vidas. Mas se nossos frutos for mal, não vai achar esses frutos que eu falei. Vai achar outras coisas que não provém do Senhor na vida do homem, na vida daquele que serve a Deus. E a palavra ainda vai dizendo mais ainda: raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas, sendo mal? Ou pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Se o nosso coração está cheio das coisas de Deus, nós vamos ter prazer de falar de Deus. Nós vamos ter prazer de pronunciar a palavra de Deus. De estar comunicando essa palavra, não só na congregação, mas com aquele que precisa. É isso que Deus quer ver em nós. Esses frutos maravilhosos, o fruto de semear a palavra de Deus. E aqui a palavra fala: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Dá um exemplo: a pessoa está cheio de algo deste mundo, ele vai querer falar disso. Ele vai querer falar de filme, de novela, vai querer falar de tantas coisas, porque é aquilo que está no coração dele. Mas quando o homem ou mulher ele tem a palavra de Deus no seu coração, ele vai querer falar das coisas de Deus, vai querer testemunhar da palavra de Deus, ele vai querer que o outro também possa experimentar esta palavra, que é reconhecendo, que é entendendo, que é compreendendo o que Deus tem para ele através da palavra. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, olha só. E o homem mau
do mau tesouro tira as coisas más. Então nós vemos que isso aí, se nós observarmos ao nosso redor, observarmos as pessoas, observarmos aquele que serve a Deus, aquele que não serve, e ali pelos seus frutos nós vamos conhecer que árvore é ele, se é árvore boa ou é árvore má. Então é muito importante nós fazer uma reflexão nas nossas vidas, como está sendo o nosso comportamento cristão diante da humanidade, da sociedade, diante do nosso trabalho, diante de onde nós estivermos, da nossa congregação. Se nós verdadeiramente pregamos essa palavra no altar, e essa mesma palavra nós pronunciamos ela numa rua, pronunciamos ela num trabalho, sejamos testemunha desta palavra em outros lugares, que não seja na congregação. Aí vai aparecer os frutos em nós. Não para que nós venha aparecer para os homens, mas que venha fazer a vontade de Deus, que venha glorificar a Deus através dessa ação da nossa parte. A vigilância nossa, né? Longanimidade, ser longamo, paciente, ter paciência com os outros, que às vezes nós não temos, está faltando em nós, para que nós venha verdadeiramente transmitir aquilo que estamos pregando, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala para nós que nós temos que aprender com o Senhor. Lá em Mateus 11, 28 em diante vai falar, né? Vinde a mim, eu convido o Senhor, e fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei. Vamos encontrar o descanso da nossa alma no Senhor. Mas para o cristão ter esse descanso, ele tem que estar em Cristo. Aí a palavra também nos leva lá para a videira. Videira verdadeira, lá em João 15, que vai falar sobre os frutos também. Vai falar, se nós estivermos na palavra, se a palavra de Deus estiver em nós, né? Aí é onde que nós vamos completar aquilo que Deus, né, através da nossa vida, será transmitido para aquele que ainda não conhece. Porque nós estamos vivendo a palavra conforme ela é. Ainda que falha, pecamos, tropeçamos muitas vezes, mas procurando falar o que está aqui nessa palavra e procurando a vivermos nela. De que forma? Vigiando, tendo comportamento na onde nós estiver. O Senhor nos orienta dessa forma, para o cristão não deixar a ira entrar no coração, não deixar o ódio, não deixar exaltação entrar no coração, se exaltar porque prega, porque louva, porque está fazendo a obra, tudo isso aí não é fruto bom. Nós temos que fazer para o Senhor com alegria, fazer com o Senhor voluntário, não é por força, nem por ganância, não é por querer ter a recompensa da terra, querer ser reconhecido por homem, de forma alguma. O Evangelho foi para pregar para resgate das almas. Então, se nós estamos aqui, nós temos que ser um instrumento, dando fruto para Deus, levando essa palavra aos perdidos, aos cativos, aos oprimidos, aos encarcerados, aquele que está em angústia, aquele que está em aflição. Para isso que Jesus nos chamou. O fruto tem que ser a partir disso aí. De vida olhar em nós e ver que verdadeiramente pregamos um Jesus vivo. Um Jesus que salva, um Jesus que transforma, um Jesus que transformou a nossa vida para transmitirmos ela para outro. Tem lugar que você nem precisa pregar. Devido ao seu comportamento naquele ambiente, devido à sua vida ali,
no temor de Deus, a sua vida será uma pregação. Para muitos que estão ao redor ali vendo, pessoa que é escarnecedor, pessoa que murmura, pessoa que reclama, pessoa que fala as palavras torpes, mas você está sendo ali o quê? A luz no meio das trevas. A Bíblia fala em Mateus mesmo, nós somos a luz do mundo, né? E o sal dessa terra. Então ali a nossa convivência naquele lugar vai demonstrar o fruto que está em nossa vida. Que a palavra de Deus tem que estar viva em nosso coração para transmitirmos com confiança e aquela pessoa receber a mensagem em vosso coração de bom grato, porque viu algo na minha vida, viu algo na sua vida que fez que ela reconhecesse Jesus como o Salvador. Isso é, irmão, ser testemunha viva do Senhor. Porque aqui fala, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. Mas o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. É como você abrir uma caixa de ferramenta. Tem vários tipos de ferramenta dentro daquela caixa. Você não vai usar o martelo no lugar do truquês. Você não vai usar a lixadeira no lugar da marreta. Não. Cada ferramenta no seu lugar. E outra coisa. E dependendo da ferramenta que nós tivermos, nós temos que saber usar ela. Se for para exortar alguém, com amor. Se for para falar uma palavra, o incentivo para alguém, fala com sabedoria. Se for para nós aconselhar alguém, aconselha dentro da palavra, não dentro do seu conhecimento. Não dentro daquilo que você sabe. Não, eu tenho que ser assim, dessa forma. Não. Conselho segundo a palavra de Deus. Alguém pode chegar e perguntar, o casamento, como que é o casamento? Pela palavra, o casamento é um só. A Bíblia fala até que a morte os separe. Então, o casamento não é dois. Então, você ensina pela palavra. Se a pessoa se enquadrar na palavra, daquilo que você está pregando, não tem como ela se levantar contra a sua vida. Vamos ver lá em Mateus, Coríntios, vai falar do casamento. O casamento é um só. Porque lá em Gênesis fala que Deus uniu, o homem não separa. Então lá no princípio já foi feita essa união. E hoje nós vemos muitos o contrário disso. Então, irmão, ensina a verdade. Fale a verdade. Pregue a verdade sem ferir os seus conceitos, sem ferir os seus pensamentos. Mas fale com amor dentro dessa palavra. Aí você vai estar mostrando o fruto da árvore boa. Mas se você aconselha a pessoa a viver uma vida contrária, e a palavra dizendo de outra forma, você não está dando fruto bom. Está sendo uma árvore que o fruto está sendo mau, porque você não está instruindo aquele que está vivendo no erro, deixando ele se aprofundar mais. Tudo tem o seu tempo, com sabedoria, com graça de Deus, com temor de Deus. Você vai trazendo essa palavra, mostrando para ela como que é a nossa vida cristã diante de Deus, observando segundo o estatuto de Deus. É fácil? Não é fácil. Caminho apertado, porta estreita? É. Mas por ela nós vamos ter salvação. Não é pelo pastor tal, não é pela denominação tal. É por Cristo Jesus, por esta palavra. Por isso que a palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecendo essa palavra, praticando essa palavra, vivemos verdadeiramente essa liberdade.
não liberdade que o mundo muitas vezes nos mostra. Não, você tem que fazer isso, tem que ir em tal lugar para ser livre. Não, a liberdade, nós estávamos libertos desse mundo, do pecado, libertos de tantas coisas que nos escravizava. Achava que éramos livres, mas estava preso, estava oprimido, estava escravizado pelo mal, pelas tantas coisas erradas, porque o pecado, ele aparentemente não é feio. Aparentemente o pecado é bonito. Ele nos leva, nos seduz aquilo que é atraente à nossa carne. Só se nós vemos pela palavra de Deus, vai ser condenação nossa. Então, irmão, vamos pregar a palavra, vamos dar fruto, que alguém olhe em nós e veja essa árvore tem dado fruto bom. Não para glorificar o homem, não. É para glorificar Deus, porque você está aqui testificando do Salvador, que é Cristo Jesus. Toda a honra e toda a glória é para Ele, não é para o homem. E aqui fala, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, irmão, vamos dar frutos bons. Nossa palavra não seja palavra torpe, palavra que muitas das vezes escandaliza o nome do Senhor. Temos que falar de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, somente. Não existe outro caminho, a qual o homem vai obter a salvação. Então, instrui, né? Como a palavra de Deus diz no provérbio, ali falando para instruir o filho. Instrui o teu filho no caminho que deve andar, porque depois que ele crescer, não desviará dele. E também se ele desviar, mas ele já tem conhecimento. A instrução para nós, irmão, dar esse fruto é isso, estar na videira, estar em Cristo, viver em Cristo Jesus, por mais que a dificuldade venha. Já estamos iniciando esse ano, mas com o objetivo de ser testemunha viva do Senhor, aonde o Senhor nos colocar, aonde o Senhor nos enviar para anunciar essa palavra, nós temos que ser o canal de bênção. Alguém pode achar fruto em nós. Fruto qual? Mansidão, temperança, longanimidade, bondade, fé, amor. Tudo isso as almas estão esperando de cada um de nós, que somos o instrumento que o Senhor tem levantado, como eles poderão ser o instrumento um dia também. Da mesma forma que estamos ministrando aqui, um dia essas pessoas também vão estar da mesma forma, anunciando essa palavra, pregando esse evangelho, anunciando o caminho da salvação, porque estarão dando fruto para o reino de Deus. Porque por tuas palavras serão justificadas, e por tuas palavras serão condenadas. Então, se nós darmos mau exemplo no nosso trabalho, usando nossa boca para falar palavras torpes, palavrão que muitos dizem, né? Então, pela própria palavra nós seremos condenados. Pregamos uma coisa e vivemos outra. Uma fonte de água não pode dar, né, dois tipos de água. Água doce ou salgada, tem que ser uma só. O doce ou salgado. O temperado ou sem tempero. Então nós sabemos. O salgado demais ninguém consegue comer e sem sal também não come. Tem que ter temperança, equilíbrio. Aí estará o fruto do verdadeiro cristão, daquele que vai morar no céu, aquele que não difama o seu irmão, aquele que não calunia, aquele que não fala mal do seu próximo, mas aquele que dedica a Deus, orando por aquele que está ali falho, fraco, intercedendo por ele, sendo um canal de bênção pela vida dele. Ainda que ele nem esteja vendo, mas você está sendo ali o que está semeando na vida dele. Não sermos aquele que concorda com os seus erros, que pratica os seus erros com ele, não. Temos sim corrigir, mas debaixo da graça, da unção, da sabedoria de Deus, com amor. Porque com amor Deus nos alcançou. E nós também temos que exercer esse amor
porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Então nós temos que ter misericórdia do nosso próximo. Que Deus vos abençoe essa palavra para o teu coração nesse dia. Amém?